Olá pessoal, tudo bem? Seguindo a nossa proposta de trazer dicas para a prova da OAB para vocês, hoje nós vamos falar de uma questão que caiu em uma das últimas provas da OAB sobre competência. Na prova aberta, quase nunca cai questão de competência. No entanto, na prova fechada tem sido recorrente, tem situações em que na mesma prova cai 2, 3 questões sobre competência no processo penal. É uma matéria um pouco complicada, mas muito interessante de ser estudada, sobretudo a partir do novo entendimento externado pelo STF, no que se refere às regras de competência. Nós vamos falar um pouco disso daqui a pouco, ao mostrar para vocês essa questão. Antes de mostrar a questão, quero comentar com vocês o seguinte. Nós precisamos, ao estudar competência, entender que nós temos competência absoluta e competência relativa. A competência absoluta é a competência em razão da matéria e em razão da pessoa. Competência relativa, competência em razão do local. Vamos explicar para que vocês entendam quando nós lermos a questão. Competência em razão da pessoa. Se a Constituição Federal estabelece que um deputado federal, pelos crimes que pratica, é julgado no STF, caso a denúncia contra ele seja oferecida no STJ, o STJ julgue, ainda que transite em julgado, essa ação será nula. Por quê? Porque o STJ não é competente e essa competência é absoluta, ela não se prorroga, não importa quanto tempo passar. Quando descobrirem o erro, o processo estará todo nulo. A competência em razão da matéria refere-se à matéria que está sendo julgada. É de competência de qual órgão jurisdicional? Nós podemos estar falando da Justiça Estadual, da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral, que é uma justiça especial. Essa competência também é absoluta. Percebam, se nós temos uma matéria que é de competência da Justiça Estadual, como, por exemplo, um desvio de verbas públicas da Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo. Se essa matéria for julgada pela Justiça Federal, não importe o tempo que passar. Quando o erro for descoberto, esse processo estará nulo desde o início, porque a competência em razão da matéria, a matéria contra crimes contra a administração pública estadual, é de competência da Justiça Estadual. E o inverso também é verdade. Se é uma matéria de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça Estadual, logicamente estará nulo. No entanto, a competência em razão do local é uma competência relativa. Digo, imagine que um crime é cometido na cidade de Contagem, que é uma cidade limítrofe de Belo Horizonte, da grande BH. Imagine que o Ministério Público denuncie o réu em uma das varas criminais de Belo Horizonte. Se a defesa não suscitar a incompetência de Belo Horizonte, porque em razão do local competente seria uma vara criminal de Contagem, se a defesa não suscitar no tempo oportuno, ou seja, quando da apresentação da resposta à acusação, essa competência se prorroga. Belo Horizonte passa a ser competente, porque essa competência é relativa. Deveria ter sido arguida a incompetência no momento oportuno e não o foi. Com base nesses conceitos trazidos, nós podemos analisar a questão e eu quero convidar vocês a ler comigo. Veja bem, olha que interessante essa questão e o que o examinador quis com ela testar o acadêmico. O prefeito do município de Canto Feliz, juntamente com o juiz estadual e o promotor de justiça, todos da mesma comarca, artigo 77, inciso 1º do Código de Processo Penal, regra de continência, cometeu um crime contra a administração pública federal, interesse da União. Isso aqui para nós é muito importante, porque se está falando de interesse da União, eu já sei que a competência é da Justiça Federal. Delito que não era de menor potencial ofensivo e nem cabia objetivamente qualquer medida penal consensual. Todos foram denunciados pelo Ministério Público Federal perante a primeira vara criminal da Justiça Federal da correspondente seção judiciária. Recebida a denúncia, a fase probatória da instrução criminal foi encerrada.
sendo que Dr. João dos Anjos, que era advogado em comum aos réus, era o mesmo advogado para os três, faleceu, tendo os acusados constituído um novo advogado para apresentar memoriais, já estava na fase de alegações finais, e prosseguir em suas defesas. Nessa fase de alegações finais, somente há uma matéria de mérito a ser defendida em relação a todos os réus, que é a negativa de autoria. Ok. Todavia, antes de adentrar o mérito, existe uma questão preliminar, processual, a ser suscitada relativa à competência e consequente arguição de nulidade. Como advogado dos réus, assinale a opção que indica como você fundamentaria a existência dessa nulidade. Então, veja bem, como que eu vou suscitar essa nulidade, como que eu vou fundamentar? Primeira coisa que você vai ter que entender. A verba é de competência da Justiça Federal. Ok, foi denunciado junto à Justiça Federal. Só que foi denunciado junto à Justiça Federal de primeira instância. Juiz, promotor e prefeito têm prerrogativa de foro e devem ser julgados pelo tribunal, não pela Justiça de primeira instância. Então vamos começar a ler as alternativas e ver qual que a melhor se encaixa. O processo é nulo, é verdade. Por ser o juízo relativamente competente, errado. É competência em razão da matéria e em razão da pessoa, é competência absoluta. Eu posso até ler o restante, mas em questões de ordem objetiva, a gente tem que ser prático. Se você já identificou que tem algo errado, para. Acabou, está errado. Não é relativo, é competência absoluta. Letra B. O processo é nulo por ser o juízo absolutamente incompetente, beleza. Desde o recebimento da denúncia, verdade. Devendo ser reiniciado para todos a partir deste momento processual, ou seja, o recebimento da denúncia, perante o Tribunal de Justiça do respectivo Estado da Federação, por serem os réus detentores de foro especial por prerrogativa de função perante aquela Corte Estadual de Justiça. Poderíamos entender que estava certo, porque os três réus têm prerrogativa de foro de serem julgados pelo tribunal. Mas a matéria é de competência da Justiça Federal. Então, nesse caso, não seria todos da Justiça Estadual, está errada também. C. O processo é nulo, por ser o juízo relativamente incompetente. Aqui você já corta também. Sobrou, logicamente, a letra D. A questão que parece ser muito complexa, ela se torna fácil por eliminação. Se você soubesse que a competência em razão da matéria, em razão da pessoa, é de ordem absoluta, você já elimina a letra A e a letra C. Você sabe que a matéria é de interesse da União, então você já elimina a letra B. Sobrou a letra D. Por eliminação, você já poderia marcar. Mas o problema é que se você ler, você vai se sentir um pouco confuso com a letra D e eu vou explicar para vocês o porquê. O processo é nulo, verdade, por ser absolutamente incompetente, verdade. Em relação ao prefeito do município de Canto Feliz, o processo deverá ser remetido a uma das turmas do Tribunal Regional Federal da respectiva sessão, sendo reiniciado a partir da denúncia. Verdade. O prefeito tem que ser julgado pelo tribunal. Resta saber se Tribunal de Justiça Estadual ou Tribunal Federal. Se a verba era de interesse da União, Tribunal Federal. Então aí tudo bem. Em relação ao juiz estadual e ao promotor de justiça, a nulidade por vício de incompetência absoluta, verdade, com a necessidade de desmembramento do processo, então vai separar promotor e juiz do processo do prefeito, devendo ser reiniciado para ambos a partir do recebimento da denúncia, sendo a competência do Tribunal de Justiça do Estado da Federação. E aí o grande detalhe, por que o prefeito vai ser julgado na Justiça Federal, o promotor e o juiz vai ser julgado na Justiça Estadual? Você vai memorizar isso. Percebam, artigo 96, inciso 3º da Constituição Federal, estabelece que cada tribunal julga seus juízes. Um juiz estadual que praticar um crime será julgado pelo tribunal, mas pelo seu tribunal.
não pelo tribunal de outro estado ou pelo Tribunal Federal. O Tribunal Regional Federal não julga juízes estaduais, não julga promotores estaduais. Tribunal de Justiça julga juiz estadual, Tribunal Regional Federal julga juiz federal. E nesse caso você pode falar, professor, mas não tem a regra de continência que fala quando mais de uma pessoa pratica o crime juntos, tem que ser julgado juntos? Sim, a regra de continência está no CPP. Só que a regra que fala que cada tribunal julga seu juiz está na Constituição Federal. Entre em conflito a Constituição Federal e o CPP, prevalece a Constituição Federal. Então perceba qual a maldade nessa questão. Primeiro, ainda que a verba seja federal, cada tribunal julga seu juiz. Então o juiz estadual é julgado pela Justiça Estadual. Juiz federal é julgado pela Justiça Federal. Percebam que o que essa questão queria de você era realmente um conhecimento amplo da matéria de competência. Sugestão? Dê uma lida em todos os artigos que citamos aqui. 76, 77, do 80 em diante, que fala de regras de competência, e vá também na Constituição Federal e leia artigo 27 e artigo 96. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê por aí com outras dicas para vocês.